A paz do Senhor Jesus a todos do canal. Bem-vindos ao hashtag Vem para EBD, comentando a revista da CADB. Nós estaremos agora nesse vídeo tratando da lição de número 7, que tem por título A Mulher Adúltera e o Cego de Nascença. Nesse bloco a gente vai ver a verdade que liberta, que é o bloco 2 da sua revista. No bloco anterior nós falamos sobre a mulher adúltera e sobre o perdão de Cristo na vida dela. Eu sou o professor Diego Taide, sou professor da Escola Bíblica Dominical e espero que você goste desse vídeo que te ajude aí a subsidiar a sua aula aí na sua igreja, aí no local aí onde você estuda na Escola Bíblica Dominical. Desde já quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu curtir aí e entre em contato conosco através do e-mail que estará aí no comentário. Ok? Vamos à aula. Então, tópico 2. Verdade que liberta. Olha só, Jesus apresenta-se como libertador dos cativos, o único que pode dar a vida eterna. Irmãos, aqui nesse momento aqui, Jesus ele vai dizer que a palavra de Deus é que liberta, que quem crer nele consecutivamente vai permanecer na sua palavra. E o verdadeiro discípulo, ele tem que seguir, ele tem que entender isso, que ele tem que ter esse conhecimento da verdade. Tudo isso é que vai o tornar uma pessoa livre. A verdade gera liberdade. Então, Cristo é essa liberdade. Sem Cristo, nós somos apenas prisioneiros. Prisioneiros de nós mesmos, prisioneiros do pecado, prisioneiros do mal. E olha só, do alto da sua arrogância espiritual, os judeus consideravam-se livres e seguros por ter o sangue de Abraão. Veja bem que os judeus eles mencionam aqui, olha, somos a descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, seres livre? Sem saber eles que eles estavam numa escravidão ainda muito pior do que a escravidão física, que nós comentaremos aqui mais aqui para frente. Olha só, então Jesus, porém, mostra que eles espiritualmente não eram filhos de Abraão, mas filhos do diabo. Olha só a contradição. Porque se eles fossem filhos de Abraão, com certeza eles produziam, eles imitariam, eles refletiriam as obras de Abraão. Mas naquele momento ali, eles estavam refletindo, eles estavam produzindo a obra do diabo. Olha só, cabe lembrar aqui, irmãos, quando nós dizemos assim, nós somos filhos de Cristo, nós somos filhos de Deus. Então a nossa vida tem que ser um espelho justamente de Cristo. Nós temos que reproduzir as obras de Cristo. Então quando as pessoas vêm olhar para a gente, tem que ver Jesus. Tem que olhar para você, olhar para mim, olhar para os nossos rostos e enxergar Cristo resplandecendo através da nossa vida, através do nosso testemunho. Porque se as pessoas não verem isso, consecutivamente vão ver quem? Vão ver as obras do mal, vão ver as obras da carne, vão ver os frutos do diabo. Então não seremos chamados filhos de Cristo, e sim filhos do diabo. Assim como foi aqui nessa passagem, aqui nesse texto aqui, que os judeus reivindicaram uma coisa, mas estavam demonstrando outra completamente oposta. Vamos lá, escravos do pecado. Ponto importante, irmãos. Quando Jesus falou sobre a liberdade, os judeus arrotaram a sua arrogância espiritual, dizendo, somos descendência de Abraão. Jamais, veja bem, eles falaram, jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes seres livres? Veja bem, os judeus, o povo de Israel, foi escravizado por 7 nações, conforme registrado no livro de Juízes. E as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria, enquanto que as tribos do sul passaram 70 anos cativeiros na Babilônia. Olha só, então essa afirmação deles aqui já era mentirosa, já não cabia. Eles reivindicaram uma coisa que não existe. Eles foram escravos, sim. Cabe lembrar que naquele exato momento ali eles eram escravos. Os judeus eles estavam sob o domínio romano, eles estavam sendo subjugados por Roma. Eles deviam a servidão a Roma. Então naquele exato momento ali eles eram escravos. Mais outra mentira.
Mas Cristo ele vai muito mais além. Ele não está citando ele não está mencionando essa escravidão aí física do homem, do povo judeu. Ele está indo num ponto mais crucial, que ele fala assim, olha, são escravos do pecado. O pecado dominava como um severo senhor. Ou melhor, os pecados os dominava como um severo senhor de escravos. Cabe lembrar, irmãos, que 3 pontos aqui são importantes da causa do pecado na vida do homem. Olha só, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Primeiro ponto. Então, se a pessoa ela não se liberta, logo ela é serva daquele mal que lhe aflige. Então ela é serva do pecado. Então esse pecado vai causar separação na única fonte verdadeira de liberdade, que o pecado é que separa um homem de Deus. Então, se só Jesus é a nossa liberdade, se só Jesus ele tem essa libertação, ele tem essa salvação, então se alguma coisa fica entre eu e ele, então o pecado separa. Então vai separar a libertação. E aqui exatamente aqui nesse ponto aqui, o pecado estava gerando uma motivação totalmente errada com relação aos que são de Deus. Olha só, eles queriam matar Jesus. No texto aqui, fala que eles procuravam matar a Jesus. Olha a motivação que eles tinham, de matar a Cristo. Por conta de quê? Do pecado. Qual pecado? Qual prisão? A prisão do pecado, que estava escravizando o povo naquele momento. Então, olha só, verdadeiramente livres. Agora Jesus ele vai começar a entrar em cena para libertar aquele povo, ou pelo menos para mostrar o caminho, que na verdade era ele, né? Olha só, Jesus arremata seu argumento ele se apresenta mais uma vez aos judeus como Filho de Deus, o único que pode libertar da escravidão do pecado. Veja bem, olha só, não tem como se libertar do pecado se não for por intermédio de Cristo. Só Cristo é que vai nos libertar. Só Cristo que vai, não, só Cristo que nos liberta. Ele já nos libertou na cruz do Calvário. Na verdade, o sacrifício dele já nos alcançou hoje e nos alcança para toda a eternidade. Veja bem, olha, o pecado escraviza, mas Jesus liberta. O pecado produz morte, mas Jesus é a vida. O pecado condena, mas Jesus perdoa. O pecado mata, mas Jesus é a vida eterna. Olha só, totalmente o oposto, são contrários. Enquanto que um pecado vai de um lado, Cristo é o oposto. O pecado joga o homem para as trevas e Cristo traz o homem para a luz. Cristo oferece a verdadeira liberdade. Sabe, aqui nesse ponto, a escravidão ela vai causar uma ignorância, na verdade o pecado vai causar uma ignorância a respeito da escravidão. Se você observar, os judeus eles não se achavam escravos por conta do pecado, ou seja, cegou o entendimento deles. Eles se intitulavam livres por conta do pecado, não conseguiam ver a sua trágica escravidão. Veja, olha só, um discípulo não é um crente superficial, mas alguém que permanece em Cristo em suas palavras. Assim conheceremos a verdade que liberta. Onde reina o engano, a mentira, a superstição prevalece, a escravidão e as pessoas não são livres. Isso aqui é de fundamental importância, irmãos. Se nós, como servos de Cristo, não conhecemos a Cristo, nós vamos ser facilmente manipulados, facilmente enganados. Nós temos que buscar uma profundidade espiritual, nós temos que buscar uma profundidade no conhecimento, nós temos que mergulhar no Espírito Santo e buscar essa palavra, o conhecimento da palavra de Deus é que nos liberta. Nós temos que buscar mais intimidades com Cristo, mais intimidade com Deus, buscar conhecer mais a Deus, para que quando nós sejamos tentados, nós possamos vencer, porque nós estamos alicerçados sobre a rocha. Que se não adianta, se o homem ele tiver a base dele não for Cristo, ou então for apenas algumas fábulas que dizem por aí, essa casa vai ficar edificada sobre areia e ela vai cair.
E para reerguer é quase impossível reerguer um destroço. Só Cristo mesmo na vida do homem para que ele possa vir e se reerguer. Porque se depender de suas próprias forças, o homem já foi condenado. O homem já está caído, o homem já está destruído em seus pecados, em seus delitos. Mas Cristo veio e se sacrificou, morreu em nosso lugar, e agora nós temos esse, vamos dizer assim, nós temos esse acesso à salvação, porque Cristo convida todos nós a ser salvos. Ele não faz acepção de pessoas, nem de gênero, nem se é homem, se é mulher, se é criança, se é rei, se é pobre. Todos têm acesso ao sacrifício de Cristo. E se você olhar para Cristo e crer nisso, você verdadeiramente tem acesso à sua verdadeira libertação, ao seu novo nascimento. Aquele homem que era escravo, ele morre e a partir dali nasce uma nova criatura, um novo homem. Agora em Cristo Jesus, não mais no pecado, mas nascemos em Cristo Jesus. O terceiro ponto é o perigo da religiosidade. Sinceramente, esse ponto aqui, ele faz a diferença na vida do cristão. Porque quando tudo aquilo que o homem coloca no lugar de Cristo, do sacrifício de Cristo, com relação à salvação, ele está tirando o mérito de Cristo. Então aí ele já está automaticamente idolatrando tudo aquilo que ele coloca no lugar de Cristo. Então, quem nos salvou? Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário? Cristo. Quem foi que venceu o pecado? Foi Cristo. Quem cravou a cédula do pecado lá na cruz que nos condenava e nos resgatou? Foi Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que é colocado no lugar de Cristo nos leva à idolatria. Inclusive aqui que vai mostrar a religiosidade. A religiosidade dos judeus cegou o entendimento e eles não conseguiram ver a Cristo. Os judeus estavam enganados acerca de sua filiação. Olha, eles julgavam ser quem eles não eram, uma vez que o importante não era ter o sangue de Abraão correndo nas veias, mas olha só, a coisa mais importante era ter a fé de Abraão, ter a obediência à verdade, a fé em Deus, a verdade absoluta. Isso os homens ali eles não entenderam. Eles buscaram apenas a descendência física, quando que na descendência física eles não estavam ligados a Deus. Mas sim, se eles buscassem fazer as obras de Abraão, com certeza eles seriam chamados filhos de Abraão e seriam chamados filhos de Deus. Veja bem, os verdadeiros filhos de Deus ouvem as palavras de Deus e agem como tal. Foi como a gente falou. Você lembra do exemplo de Abraão, que ele deu boas-vindas aos mensageiros celestiais e ele recebeu os enviados de Deus em sua casa? Então, se os judeus tivessem feito isso, eles poderiam até reivindicar, somos iguais a Abraão. Mas eles fizeram o contrário, eles pegaram o mensageiro de Deus, que ali era Jesus Cristo, e procuravam matar. No versículo 40, Jesus diz assim: mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade de que Deus tem ouvido. Então eles, não fazendo a obra de Abraão, não se parecendo com Abraão, agora eles vão espelhar a obra de Satanás, que é querendo matar Jesus. Preste atenção que nesse versículo que eu li, ele é o único título aqui que Jesus ele se intitula como homem, que ele fala que ele se expressa como homem em relação a si mesmo. Isso faz nos lembrar que ele é o verbo que se tornou carne, o verbo que estava com Deus no início de tudo, que se tornou carne e que morreu por nós na cruz do Calvário. Então aqui, as pessoas aqui, os judeus, eles estavam fazendo a obra do diabo, porque eles buscavam matar a Cristo e não ouvir a Cristo, não seguir o exemplo de Abraão e muito menos buscar o exemplo de Deus. Espiritualmente eram filhos do diabo, como eu falei, o pai da mentira. Eles evocaram mentira, falaram mentira e eles estavam com uma concepção totalmente errada daquilo que Jesus estava falando. Então Jesus deixa claro que só ouve as palavras de Deus aqueles que são de Deus. E se os judeus não ouvem, logo não são de Deus. Então olha lá, de novo Jesus mostrando a separação que tem entre os filhos da luz e os filhos da perdição. Que os filhos da luz ouvem a voz do Pai, e que os filhos da perdição também ouvem a voz do pai deles, que é o próprio Satanás, que é o próprio diabo. E assim
E assim a gente encerra aqui o segundo bloco. Esse bloco ele foi rapidinho aqui, ele está no meio da lição, mas ele é de extrema importância aqui para a nossa caminhada espiritual, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Por que a gente se depara com muita gente doente na igreja? Por falta de conhecimento da verdade. Não é meu conhecimento, não é conhecimento de livros de autores bonitos, de filosofia, de pensamentos de vida, de autoanálise, autoajuda. Não, é conhecimento da verdade, é conhecimento de Deus, da palavra de Deus. O que está escrito em sua palavra, conhecereis a verdade, ou seja, conheceremos a Cristo. Ele é a nossa verdade e essa verdade vai nos libertar. Amém, irmãos? Aí a próxima aula a gente vai estar falando do bloco 3, a cura do cego de nascença. Não deixe, irmão, de se inscrever, é bênção para a sua vida e é bênção para o meu ministério, bênção para a minha vida. Eu sou o professor Diego Otaíde e esse é o canal #Vem pra EBD, irmão, não fique em casa dormindo não. Revista CADB, Escola Bíblica Dominical, a maior escola de teologia do mundo.